tela do Tambal da Gente Manhã, para ele conversar com a gente sobre esse assunto, porque muitas vezes, Everton, a gente se pergunta, será possível que ele não dá nenhum indício de que ele tem esse mau caráter todo? Ou não? Realmente ele demonstra de alguma forma, mas é muito sutil e que a gente nem percebe. Dá pra gente entender um pouco sobre isso? É exatamente essa a pergunta que a gente vai tentar responder agora, né? Exatamente, por isso mesmo, Anny, a gente está em busca de entender um pouco mais sobre esse universo da saúde mental. A gente veio diretamente aqui para conversar com o Thiago Guedes, psiquiatra. O doutor Thiago vai explicar para a gente justamente se é possível identificar naquela pessoa que pode ser um possível futuro abusador. Ali no início do relacionamento, muitas coisas parecem flores. Mas dali em diante já dá para identificar sinais que possam vir e assim serem necessários, entender, assim, podem ser pistas para uma psicopatia ou para um abusador. Bom dia. Bom dia, Everton. Sim, a gente tem características clássicas de uma pessoa que é abusiva, ou tende a ter um relacionamento abusivo, que é um envolvimento maior, é aquela coisa do cuidado. É claro que no relacionamento inicialmente a gente tem essa questão do cuidado e tudo, mas é um pouco mais exagerado, querendo de repente começa a querer mudar aquela pessoa para o jeito dele, então afastando com que essa pessoa tenha contato com outras pessoas. Então, eu não gosto daquela sua amiga, ou então essa roupa não está muito legal. Então, essas características, elas são bem marcantes realmente em relacionamentos que começam a ser abusivos. Em relação à psicopatia, mais claramente, muito se fala na literatura sobre, no início, não se mostrar totalmente, não se mostra agressivo. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente traços de psicopatia. O que a gente pode observar, inclusive, é importante a gente lembrar que aquele psicopata que aparece nos filmes nem sempre se mostra na vida real daquela forma, né? Isso. A gente, quando fala em psicopata, a gente pensa numa pessoa ruim, violenta, má, Mas, na verdade, essa maldade, ela vem muito discreta. A gente não identifica de imediato, São pessoas que vão te cativando para poder te manipulando, na verdade, E ela não tem o mínimo interesse ou empatia com as questões do outro, Então, é sempre importante você estar com uma pessoa e observar o comportamento dela com outras pessoas, não só consigo, Então, como que ela trata o rapaz o garçom, ou o rapaz que está abrindo uma porta em um restaurante, ou como que ela trata dentro de um bar, ou qualquer outro lugar social, Aquelas pessoas que estão ali, que ele não precisa ter determinada manipulação, Então, esse tipo de tratamento, ele costuma ser bem explosivo, impaciente, criticando várias pessoas, falando mal de outras pessoas. Então, muitas vezes ele pode dar pista dessa forma. Então, isso talvez seja um alerta para quem está com esse tipo de relacionamento. E aí, qual a orientação para quando aquela pessoa já conseguiu identificar traços de um abusador, ali no relacionamento? Qual é o passo a passo para ela tentar, da melhor forma, abordar o afastamento para sair daquele relacionamento? Sim, porque sempre envolve algum tipo de ameaça e etc. Isso é importante. Rede de apoio. Então, essa pessoa precisa contar com família, com amigos, para poder estar saindo. Sempre vai haver uma ameaça. Se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Se você falar para o seu pai, eu mato toda a sua família. Sempre vai ter um teor de ameaça e que essas ameaças precisam ser denunciadas também à polícia, para ela poder se resguardar um pouco mais. O senhor falou em polícia e aí a gente volta a lembrar aquele caso. A gente estava até conversando agora há pouco com os nossos telespectadores sobre isso. A Anny estava também trazendo antes um pouquinho da nossa entrevista matérias relacionadas a um personagem da vida real que nessa semana está nos noticiários, que é o Joanes Dudek, empresário que, além desse crime contra a Mariana, esse caso que repercutiu aqui em João Pessoa, há uma lista também, inclusive trazida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, de outros crimes dos quais ele também tem nomes ali apontados. Também, além de crimes de ameaça contra outras pessoas, também tem possíveis crimes de lesões corporais. Além disso, também nas próprias redes sociais se espalha a questão de um possível golpe avaliado em mais de 4 milhões de reais. É uma sequência de situações envolvendo a área policial. Só daí já é possível identificar algum tipo de traço sugestivo de psicopatia?
É complicado eu fechar um diagnóstico dele porque eu não atendi, eu não fiz uma avaliação mais, né, detalhada com a pessoa. Mas todos esses históricos, né, o histórico dele aponta sim para um quadro um pouco mais manipulador, um quadro de uma pessoa que não segue leis, regras sociais, né? Então, sim, a gente pode pensar assim, em algum caso pode ser investigado e estudado para uma psicopatia. E aí, saindo um pouco mais desse caso do Joanes, e aí tendo convívio, falando do convívio familiar, as pessoas que estão nos assistindo em casa podem acabar até agora nos assistindo falando sobre características e acabam lembrando de alguém que está perto ali, algum familiar que possa vir a ter algum traço assim. Existe alguma orientação do senhor profissional, psiquiatra, para esse tipo de situação, da família que percebe que a pessoa tem traços assim? Para a família que percebe que tem traços abusivos, né? Tentar pegar essa pessoa e conversar seriamente com ela e levar algum profissional da área de saúde como psicologia, psiquiatria. A gente sabe que a psicopatia em si, ela não é um transtorno tratável, digamos assim, né? Mas se a gente consegue pegar e perceber muito recente, principalmente na primeira, segunda infância, que aquela pessoa tem traços, né? Muitas vezes a terapia ela consegue dar uma aliviada nessas características. Tiago, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado também, Everton. Volto com você, Anne. Obrigada, viu, Everton? Você está vendo como é complexo esse assunto, como a gente precisa falar mais sobre esse tipo de situação, né? Os transtornos mentais, que são normais, né? Diante da nossa vida, do nosso cotidiano. Você fica apreensivo, ansioso, né? Enfim, existe um parâmetro que é considerado normal e existe um parâmetro que está fora, né, dessa linha da normalidade. E é exatamente esse o que parece ser o perfil do suspeito. É uma linha muito fora, sabe, do que é considerado normal. Como perceber, gente? Só Deus e informação. Por isso que a gente coloca esse tema aqui para ser tratado, né, dentro da sua casa. Converse. Está se sentindo aí com algumas dúvidas, alguns questionamentos? Procura ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, se for o caso de medicar. Procura ajuda, conversa sobre isso na sua casa, com seus filhos, com a sua família, tá? Ainda sobre esse caso, eu continuo falando que amigos de Mariana fizeram uma homenagem